sempre um mar de rosa, mas sabemos que não é. E aquela igreja lá, que nasceu no domingo passado, uma igreja que deve até ontem, hoje, amanhã e sempre ser um exemplo. Nós vamos transcorrer sobre isso. Então, Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido ontem, hoje e sempre. Nunca esqueçam disso. Muito bem. Eu quero que vocês peguem a revista de vocês e olhem na capa. Pode copiar, pode copiar. Olhem bem na capa da revista de vocês e me digam o que vocês entendem, o que vocês conseguem compreender, porque tem informações aqui nessa capa. Podem falar, o que vocês acham? Pega uma mão de cada vez, fala tudo. Então prestem atenção nessa próxima imagem. Perseveravam na doutrina. O que é perseverar? Perseverar é ser insistente, continuar, né? Não desistir. Na doutrina dos apóstolos, que foi lá que começou, onde a igreja nasceu, lá com os apóstolos, aqueles que Jesus escolheu, que vocês sabem, Jesus ia passando e dizia: vem, e me segue. E ninguém questionava: peraí, vou aonde? Quem é você? Nem te conheço. Simplesmente o poder de persuasão, o Espírito Santo, a clareza de chegar, e seguiam, né? Então, perseveravam, não desistiam da doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é o que estamos fazendo aqui a comunhão, não há? E pensam nas orações e no partir do pão. Ok? Muito bem. Olha, o que nós vamos ter que aprender hoje? Os objetivos da missão. Aí depois, no final, vou perguntar mesmo. E quero que alguém se prepare, venha aqui na frente e explique. Já tem? Pronto. Não pode ser as professoras, né? Como é que é? Não pode ser as professoras que sabem tudo, né? Vai ser aleatório. Então vamos lá. Então, objetivos da lição de hoje. Vocês vão ter que explicar os fundamentos da fé da Igreja de Jerusalém. Entender qual que é a base desta igreja, que para nós serve como símbolo, como exemplo. O segundo ponto, vocês vão ter que reconhecer a importância do batismo e da ceia como símbolo. Isso aqui nós entendemos, né? É uma coisa simples para nós, o batismo como símbolo e ceia, né? Tá ruim para você nessa porta? Vem mais para cá, tá fácil. Terceiro ponto, aplicar esses princípios que nós entendemos à igreja, que é da igreja de Jerusalém, na nossa vida atual, que nós também fazemos isso, enfatizando, dando importância à prática espiritual, ao acolhimento e à adoração. Aí, a nossa igreja, nos nossos dias, como nós entendemos, é uma igreja acolhedora? Não. Nem sei. Nem sei. Então tá, segura a tua opinião aí, segura a tua aqui. Muito bem. Mais alguém aí pode falar, mano? No começo assim, pode melhorar. Não foi muito bonita? Eu não sei os segredos. Meu Deus do céu, ainda bem que mudou, né? Hoje foi bonita. Sim. Ai, que bom. Os estudiosos falam para ser Entendi. Hoje na lição. Boa, segura isso aí também que eu vou falar sobre isso. Você está falando das igrejas em geral. A igreja em geral, a igreja. A igreja em geral não é muito bem acolhedora. Muito bem. Então guardem essas opiniões e quem não falou, depois vai falar também. Então, mudem, irmãs. Então vamos lá. Olha, embasado
no que vocês, embasado no que vocês disseram, olha aqui, ó, a tragédia da igreja acontece quando não consegue discipular e nem ser discipulada. O que vocês entendem por discipular? Ensinar. Se a igreja não consegue ensinar, como é que ela vai ser ensinada? Exatamente. Não tem como. Que bom que vocês estão entendendo. Então, aqui a igreja de Jerusalém tem um pouco claro. É a igreja modelo, igreja mãe a ser seguida. Olha o que acontecia naquela. De que forma que a igreja nasceu? Nasceu na dominação romana. A Judéia ali era uma província de Roma. Havia influência romana. Eles, os romanos, tinham um controle militar e político. E daí eles, para bancar os bonzinhos, davam um pouquinho de liberdade para os judeus. Lá quem dirigia era o rei Herodes, chamado o Grande. E após a morte dele, quem veio a comandar eram os filhos e netos, Herodes Antipas e Herodes Agripa I. O que é o Sinédrio? Conselho judaico composto por sacerdotes, anciãos e escribas. Essa era a logística deles. Os líderes, o sumo sacerdotes, anciãos e escribas. Partidos religiosos, saduceus, eu já vou explicar, que eram os principais partidos religiosos. Então eu vou explicar em que momento que eles nasceram. O cenário da época, conflito. A igreja primitiva surgiu em meio a esse contexto político e religioso complexo, com tensões entre judeus, romanos e os próprios grupos que nasceram lá, próprios judeus. Então, a igreja primitiva, o nosso exemplo, a igreja mãe, nasceu no meio de tudo isso. E ela desistiu? Não. E por que? Vou perguntar agora genericamente. Por que a irmã Miriam briga comigo aqui e eu saio da igreja? Quando você briga com o seu marido, você vai embora de casa? Não, né? Não, você nunca viu a palavra, pelo amor de Deus. Qualquer coisinha, estamos vivendo uma geração de mimimi. Qualquer coisinha vai embora. Né? Naquela igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D. Né? E vamos falar também sobre isso, sobre essas igrejas nascedoras. Então aqui, ó, aqui é o Sinédrio, né, que é o tribunal ou fórum. Aqui ficavam os oficiais, 2 oficiais, 35 membros para cá, 35 membros para lá, e aqui ficava o presidente só olhando, e aqui ficava o morador. E ali é a mesma coisa, só que daí eu coloquei que tem algumas escadarias que às vezes nesses lugares aqui não eram preenchidos pelos membros e sim por estudantes. Que os dirigentes, os judeus, queriam ensinar a eles como ser sacerdote, como ser sumo sacerdote, sendo que nós sabemos que para ser sumo sacerdote, o sacerdote tinha que ser o quê? Um levita da igreja, da tribo de Levi. Só queria saber aqui, mas o resto eu já conheço você. Érica Áurea, essa bonita. Nenhuma pergunta até aqui, está tudo tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? Nos sigamos. Então, ó, a igreja já nasceu perseguida. Sei que está meio clarinho, mas dá para ver, né? Então, aqui, ó, fariseus. Agora eu vou explicar. Vocês lembram daquela passagem? Cadê a Rosiane? A Rosiane está não. São jovens hoje. Bom, ela é aluna de teologia, eu expliquei na aula de teologia, entrou um tema e eu expliquei. Então, quando vocês abrem a Bíblia de vocês, o último livro do Antigo Testamento, qual que é? O último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Depois tem uma página em branco e vem Mateus. Essa página em branco significa o quê? 400 anos. Os 400 anos que o Senhor calou-se. Não levantou profeta, não levantou juiz, não levantou nada.
simplesmente o Senhor calou-se. Só que o povo existia nessa época. E o povo também sabia, pela informação verbal que era passada, e também pelos escritos, pelos rolos, né? Só que ninguém escreveu nada nessa época. Aconteceu o que? O silêncio total de Deus. Aí que levando um grupo de judeus, peraí, ninguém vai falar, ninguém vai ensinar, ninguém vai explicar, vamos me levantar aqui. Vou levantar um grupo aí, você quer vir comigo? Você quer vir comigo? Vamos levantar um grupo aqui de fariseus. E esses fariseus, eles eram mais ou menos meio que da classe média, do povo, que eles abriram escolas para que ensinar as crianças a ser líder, a ser profeta, a ser sacerdote, sumo sacerdote, enfim. Eles levantaram aqui. Aí tem um outro ali, ó, aqui, saduceus, a classe alta da Judéia. Então esses saduceus também, que se levantaram, que os fariseus aí estão lidando com o povo, né? Tudo bem, então já que vocês ficam com o povo, eu vou ficar com a classe alta. Vou lá falar com os governadores, os presidentes, os prefeitos, presidente de campo. Agora a nossa classe só vai tratar com a prateleira de cima. É o que eles pensavam. E ali tem os zelotes, vocês não conseguem ver, mas eles estão tudo com cara de bravo, e aqui eles estão lutando contra os romanos, então eles queriam ganhar na força, na espada. Esse aí vamos lidar lá com os riquinhos, esse aqui vão lá com o povo e nós vamos ir com a espada mesmo. Não conseguiam nada. E eles eram aprendedores da palavra, e eles seguiam a risca também. A risca a lei de Moisés. Eles seguiam a lei, mas só que a lei, né? Tanto é que faziam o que faziam, né? Eles usavam a lei como justificativa para as coisas, as atrocidades que eles faziam com os próprios judeus, a própria raça. Então, Jerusalém, uma igreja com sólidos. Sólidos o quê? Nós vamos agora para o tópico 1 ali, tópico 1. Então, uma igreja com sólidos, olha lá, olha que bonito. Vocês estão vendo isso aqui, né? São colunas, alicerce mesmo. Não é dito que as irmãs, o ciclo de oração é o alicerce da igreja? Coluna da igreja? Olha só que bonito, que responsabilidade. Alguma pergunta até aqui? Vocês estão acabadinhas? Rutinha? Tudo certinho? Nenhuma pergunta? Pode perguntar. No passado lá. Ainda é hoje nessas igrejas, né? Eles investem em estudo, né? Já põe as crianças desde cedo para ser treinado esse que sai todo domingo aí. Essa seita, né? Sim. Eu era o mesmo, mas eles treinam as pessoas. Já vamos chegar lá nas igrejas. Não, é que na lição passada foi falado, né? No trimestre passado foi explicado sobre isso, né? Essas igrejas, né? Então, muitas vezes a gente não vê a história central, eles falam na cara deles e falam um monte, né? E muitas pessoas, às vezes, até acreditam que não vem aprender, né? Bom, deixa eu pegar já o seu gancho e falar já então sobre isso. Tá? Vamos tentar continuar melhor coisa. Você sabe de que ela está falando, né? Qual religião que ela está falando. Então, veja bem. Gente, presta atenção numa coisa, isso aqui é sério. O que nós fazemos, a grande maioria? Não, obrigada. Hoje eu digo que eu não estou. Primeiro, como é que menina de erro, pecou e mentir, né? Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos nos enchendo, nos preenchendo, para que quando formos afrontados não é bem a palavra, quando formos indagados, nós termos palavra para discorrer com eles, porque são almas preciosas para eles virem para o verdadeiro Evangelho. Porque nós seguimos a Bíblia como ela foi feita. Porque a Bíblia diz, daquele que colocar um tio, tirar uma vírgula, pôr um ponto, não é isso? Então nós queremos a Bíblia como ela é.
E daí criaram eles lá uma outra Bíblia e tem um outro ensinamento que não creem na divindade, não creem no Espírito Santo. Como pode não crer no Espírito Santo? Não creem que Jesus Cristo é divino, não creem que Jesus, um homem bom, maravilhoso, morreu na cruz, levou os pecados sobre si, mas não que ele é divino, que veio do céu e depois voltou para o céu. Então, nós devemos aprender, e vocês estão no lugar certo, aprendendo mesmo. Mas nós temos que aprender com eles também, porque eles não conhecem a Oi? verdade. Nós temos que aprender com eles também, porque eles não conhecem a verdade. E estaremos certos. E nós conhecemos a verdade. É isso que eu digo. Bem ou mal, eles não estão lá fazendo o trabalho deles? Hoje, por exemplo, quantas irmãs tem na nossa igreja? Irmãs? Quantas irmãs tem? Ou quantos irmãos? Quantos obreiros tem? Cadê o povo? Então, gente, não, você é livre, tem livre-arbítrio, eu não pude, é sempre isso, sempre eu não posso. Se Jesus Cristo não estava lá naquela cruz, falasse, eu também não posso, chega. Não. Eles cobram deles, né? Eles cobram, de fato, cobram uma postura, uma posição, só que nós somos livres aqui, né? Não é por força nem violência. Você tem que vir por amor. Faz a obra por amor. Eu penso assim, para você debater com essas pessoas, você tem que ter base bíblica. Porque tem gente que debate religião. Tudo é errado, né? Que fica aquela baixaria. Nunca. Sábado foi 2 lá em casa, 2 homens. Entregaram o convite para assistir filme no Curitiba. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, muito prazer. Você entendeu por quê? Eu não posso discutir com 2 homens na minha porta sobre Bíblia, porque eu não sou muito lá, entendedora, né? Não vou fazer peguei um panfletinho, não me fez mal, deixei uma boa aparência, né? Fui mostrou que é educada, Isso. acolhedora. Peguei Deus abençoe, muito obrigada. Vai ter um filme Curitiba de Jesus. Tá bom, Deus abençoe, tchau. Foram felizes e eu fiquei feliz. Pronto. Eu vou discutir Bíblia na minha porta, que eu nem tenho muito lá sabedoria, né? E daí, vou passar vergonha. Certo. Agora como você mesmo admite que não tem aqueles que você vai querer confrontar, eles vão te enrolar, vai ficar feio, Vai né? ficar feio. Então nós temos que saber o nosso limite. Por isso que vocês estão aqui para aprender. E que bom que vocês estão aqui. Não faltem, sejam fiéis, sejam firmes. Venham todo domingo. As irmãs vêm um domingo aqui, o outro já não vem. Isso aqui não é passeio, isso aqui não é para você vir e passear, é compromisso. É um culto aqui, gente. Tem que vir todo domingo. Não sei quem vai ter, deixa doente, deixa mal. Olha, eu sempre digo, eu vou perdoar só se você morrer. Aí você não. É uma boa justificativa, não é, Rodrigo? A coordenadora está ali, ó. Não fala. Então, aí peraí. Se morrer, daí eu perdoo. Mas morreu também, vai fazer o quê? Então, aqui, ó. Uma igreja com sólidos alicerces. Vamos ver o que é isso que o autor está dizendo. Uma igreja com fundamento doutrinário. Subtópico do tópico 1. Olha lá, fundamento doutrinário. Vocês conseguem ver essa imagem, o que é? A Bíblia. E dá para entender que é uma igreja, né? Sim. Então, uma igreja funciona sem esse manual de instrução, sem esse fundamento, sem esse alicerce? Não existe. Aí vão ter igrejolas, que tem um monte por aí. E o que essas igrejas têm tantas assim? É porque eu briguei com a Érica, né? Não quero mais saber, vou abrir uma igreja para mim. Aí eu me intitulo pastora, ou me intitulo pastor, e abro minha igreja, e o fundamento ali já começou errado, porque foi rebeldia, não foi? Como é que eu... então tá bom, vou lá para uma igreja para mim, ministério para mim. E é isso que aconteceu, que a gente sabe, por ter tantas ramificações assim, não é? Então ali acompanhem comigo. Alguém quer ler esse aqui? O subtópico 1, uma igreja com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma
antes de ascender ao céu, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:4-2. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Olha aqui, ó. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã. Vamos ler junto? Quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Entenderam? Muito bem. Então, isso aqui é o fundamento doutrinário. O número 2, a doutrina dos apóstolos. Número 2 ali. Você tem revistinha, meu amor? Está sem revista? Devia ter pedido lá para ela. Você disse, não quer ver se tem lá, por gentileza? Vocês têm uma revistinha lá. Zuma também está sem revista, né? Leia o número 2, então, assim, prestem atenção, igreja. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém. Não está lendo. Eu estou lendo o segundo lá. Não, é o tópico 1, subtópico 2. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso. Atos 2:42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos, e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Muito bem. Vocês entenderam? Todo mundo acompanhou? Agora eu vou perguntar. Qual a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém? Alguém consegue reproduzir, né? Você acabou de ler, ó. Bem no início do tópico 2 ali, ó. A expressão, a pergunta é, ó, qual a expressão? Então, a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. O que é? Tudo é a base sobre o ensino, o que eles ensinaram lá e deixaram um legado para nós. Claro que o povo não seguiu e está do jeito que está, né? Vamos agora aqui ao ponto 3, o relacionamento piedoso, né, que diz ali, uma igreja relacional e piedosa. Eu vou perguntar o que, alguém pode levantar a mão e dizer para mim o que consegue entender sobre esse relacionamento piedoso? Um relacionamento piedoso é algo que você tenha compaixão, tem amor, isso envolve vários, amor, compaixão, misericórdia, paciência. Esse amor do próximo, né? Muito bem colocado. Empatia. Mais alguém? Misericórdia, né? E eles chegaram a vender tudo que tinham para repartir. Exato. Já vamos chegar ali. Olha só, então, o que nós podemos entender? Olha aqui, ó. O que vocês conseguem entender dessa imagem? Relacionamento piedoso, relacionamento entre os irmãos. Ó, é alguém, comunhão ali, ó. Não estão em comunhão? Não é um grupo de pessoas, ó, vocês não conseguem entender, mas aqui, ó, tem negro, tem homem, tem jovem, tem
temem Senhor, estão fazendo o quê? Juntos. Vocês não estão fazendo isso aqui hoje? Só não estão de mãos dadas. Porque estão segurando o livro, senão ia ficar de mão dada também. Isso, fica, para ver se consegue. Cacete. Então, olha lá, onde que começa o relacionamento piedoso. Já vamos ver. Aqui vocês conseguem ver. Mas hoje em dia, tem isso, todo mundo no celular ali comendo. Ninguém manda pro cérebro que está comendo, né? Eu lembro, Deus o livre. Vem almoçar, e nós lá brincando, ou chegava da escola, já ia lavar a mão, ajudava a mãe já a pôr a mesa, e todo mundo sentadinho na mesa. Na casa da minha irmã, na nossa casa, lá, nós vamos lá, que eu vou cuidar da mãe no sítio, lá, nossa família, fazemos isso, hora do almoço, hora do café, eu vou lá no quarto, pego a mãezinha e ela vem vindo, às vezes ela se mete, né? Ó, eu conseguia vir sozinha, oh, que fofa, né? Então, isso, todo mundo senta, e deve Dona Olívia, você já veio aqui, foi lá lavar a mão? Aí, fica ela lava. Não, você deve que eu vou passar o álcool. Eu passo o álcool gel nela, e ela senta ali e vamos comer. Então ela começa, eu quero mais, tá bom isso aqui. Aí eu brinco com ela, você está comendo demais, mulher, vai engordar. Ela, não faz mal, ser fofinha, bonita. Então, relacionamento. E o que acontece hoje? Eu chego da escola, pego o prato, vou lá na frente da televisão, ou então vou pro quarto, me tranco lá, não é isso que acontece? Na geral, é isso? Não vamos ser hipócritas, não é o que está acontecendo? Não tem mais isso. Não, eu acabei de contar da minha família, né? Ainda tem um pouco. O remanescente. Aqui não, né? Exatamente. Então vocês estão entendendo o que é o relacionamento, a comunhão, né? E no caso aqui comunhão, oração e o partir do pão. Hoje ali também a gente tinha ali também que a gente falou tudo isso, misericórdia, piedade, né? Ali a igualdade, né? Porque ali na mesa, todo mundo está comendo o arroz, o feijão, dividido a igualdade. Então, assim, Não há acepção da pessoa. Isso também é igualdade. Exato. Boa. É igualdade. É direto do céu. Aleluia. Uma vez. Meninas, tudo bem por aí? Edilene, está quietinha aí atrás? Hoje em dia, você quer, não vai ganhar uma casa, eles já estão instituindo. Já é uma coisa que eu. Já conhece aquelas mesinhas. É porque não cabe mais nos apartamentos, as casas são cada vez mais minúsculas, né? Então, aí é aquela coisa de você chegar só a dormir, não é pior que você pode fritar um ovo, porque a vida está corrida, ninguém mais tem tempo para nada, não é mesmo? Mas está errado, está errado. Podemos ter a vida corrida, podemos, né? Mas não podemos deixar de lado isso, o prazer de cear juntos. Daqui a pouquinho, né? Um exemplo, a mamãezinha parte, o pai parte, e daí você vai lembrar, nossa, ela podia estar aqui. Não, então por isso que eu sempre digo, minhas irmãs, eu sempre falo, eu curto a minha mãezinha de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu não abro mão de estar com ela, de cuidar dela, de curtir ela. Ela e minhas irmãs. Não tem como. O marido você até troca, a esposa você troca. Não vai trocar, não. Tadinha da. Vocês não sabem da pare.
Aqui, ó, nessa imagem é a cruz vermelha levando alimentos para aquele pessoal que sofreu com enchente, né? A gente sabe disso. E coisa interessante, vocês podem notar que acontece uma catástrofe em qualquer lugar. Como o povo arruma dinheiro, roupa, alimentos, jeito para mandar. Vocês notaram isso? Ano passado, o que aconteceu com o pessoal do Rio Grande do Sul, a nossa igreja que se reuniu, ajuntou e fez uma campanha para mandar lá, para ajudar o povo. Não é assim? Ela ligou e falou: mãe, avisa o povo para parar de mandar coisa. Olha só. Eles estão jogando fora. E é que a mídia não está divulgando, mãe. Ela falou: mas o povo está jogando roupa, é comida que está estragando o dinheiro de tanto que mandaram para o Rio Grande do Sul, meninas. Ele ouviu que aproveitou e pegou o dinheiro. Foi Isso perfeito. tem. Aqui já é o exército levando cesta básica para um povo lá da África que desmoronou as casas, né? Não dá para ver direito, mas aqui as casas piadas, aquela queda do vizinho, o povo ajudando. Relacionamento, ajudar o próximo. Você, como ainda usou a expressão, ter paixão, não foi paixão que se diz, mas compaixão, né? Ali já é uma outra situação, nesse lugar eu não sei onde que é, mas é um pessoal, tem várias pessoas ali sentadas, cada uma está procurando as suas compras, as coisas que ganharam, e são felizes, né? E a Bíblia diz que quem faz para um desses pequenos, Está fazendo para mim, quer dizer, você está fazendo. Ali também é um menino carregando uma cesta básica, outro lá também. Aqui também, só que aqui no caso é cobertores que eles estão recebendo. Então é alimento, construção da casa, cobertores, roupas, né? Tudo isso que é ajuda humanitária. Alguma pergunta? Não esquecer dos boleiros também, tá? É a mesma coisa. Dos rebeliões. Claro. Muito bem, então, o resumo de tudo isso que nós falamos até aqui. Antes de eu passar aqui, vamos falar o que vocês entenderam de tudo que foi dito aqui. E hoje está uma aula bem participativa, está legal, está ótimo. Eu entendi que onde tem a igreja do Cristo, tem que ter diferença. Exatamente. Né? Igreja do Não Lula, tem que ser só a igreja de Deus, tem que ter igreja. Não, e uma coisa que devemos entender, eu sou igreja, você é igreja, isso aqui é prédio. Isso aqui não quer dizer nada, é monte de areia, prego, tijolo, enfim. A igreja é aqui, ó. Eu e você somos a igreja. Então, eu e você. É a igreja? Exatamente. Isso aqui é só prédio, é matéria. Agora, aqui, essa aqui, eu sempre digo assim, será que nós estamos sendo os verdadeiros embaixadores de Cristo na Terra? muitas vezes não. Somos falhos muitas vezes. Às vezes estamos falando com o nosso próprio irmão. Sim, conosco do lado aqui, que nós vemos todo dia, que damos a paz do Senhor, que saímos fazer trabalho juntos, que fazemos trabalhos aqui, que ceamos juntos, enfim. A nossa família. Com a nossa família. A gente olha e fala: essa daí só Jesus, não sei o quê. Então, tudo isso são falhas humanas. Vai condenando. Se daí está perdido. Pior, né? Que triste essa palavra. Você não tem mais jeito. Tem. Olha, o Senhor não nos resgatou? Ou nós somos por acaso melhor que aquele? Eu posso não usar droga, como ele usa. Mas o que acho melhor que ele, não. Eu tenho outras coisas que me diminuem como no caráter, nos pensamentos. Então, o próprio Jesus Cristo, quando falaram para ele: "Ó mestre, bom mestre, por que me chamam bom? Bom é meu Pai." O próprio Jesus disse, não se achando: "Eu sou bom, eu sou, né?" Para não cair ainda. Imagine. Tudo bem aqui, irmãos?
Mas a partir do momento que teve outras igrejas que insistissem na doutrina dos apóstolos, na palavra, na Bíblia, mas não fazem isso, fazem no seu entendimento, no seu intelecto, no seu bel prazer. Resultado, a gente vê tantas coisas erradas. Eu conversava ontem com a irmã Edilene e passando vindo da minha casa para cá, tem uma igreja, a Assembleia de Deus Missões. Eu já vi onde isso. Só que não é a nossa, não é da nossa convenção, é uma outra. Então tem várias igrejas que eles colocam, Assembleia de Deus, Ministério isso, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Aí as pessoas dizem, eu também sou da Assembleia. Nossa, lá meu pastor deixa fazer isso, meu pastor deixa fazer aquilo, lá pode isso, não pode aquilo. Então, essas diretrizes que as pessoas deliberam e deixam as coisas acontecerem, a pessoa não está firmada em Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo, está interessada, né? Então, perseverança na doutrina, e olha isso que estamos fazendo aqui, ó. Todo domingo, domingo após domingo, mês após mês, trimestre após trimestre, ano após ano, a gente não desiste. Ô Jane, tipo assim, assim, tem muitas igrejas, que você falou, que até tem o Espírito Santo e até tem a palavra. Só que por que ela foi aberta? Qual foi a intenção de ganhar almas ou por rebeldia, que você falou outra vez? Saiu da igreja, brigou com o pastor, não aceitou mais aquela doutrina, não aceitou mais ser obedecido, ser ensinado, foi lá e abriu o seu ministério. Até tem, muitas igrejas têm cultura, tem batismo do Espírito Santo, tem poder, tem tudo. Mas qual é a fundação? Qual foi a fundação daquele? O fundamento que abriu aquela igreja. Porque eu conheço pessoas que abriram igreja, largou da mulher, se prostituiu, saiu com a metade de matinhos, e agora voltou a abrir igreja, voltou para a mulher e está tudo bem. Você entendeu? Então, qual que é a base de eu ir numa igreja dessa e um homem desse dizendo que é pastor me dá um ensino? Que ensino, né? Sim, eu sei, estou usando um exemplo de pessoas que não conhecem, vai lá. Você entendeu? Então vai lá ouvir o quê? De um homem adúltero. Você entendeu? É aí que está a base, né? É o que você está falando. Exatamente. Na igreja, porque não concordo com esse ensinamento do pastor, dá errado, eu sei que é um ensinamento, e falar que deixa fazer. Então, perseverança, comunhão e oração. Se essas pessoas que você acabou de citar, que nós sabemos aqui, realmente se colocassem de joelho, orassem, buscassem de Deus a direção, duvido, mas eu duvido que fossem abrir igreja. Porque vamos supor, um exemplo, aqui está tudo errado. Não, vou ter que sair daqui, meu Deus, não está errado isso aqui. Não. Vamos orar para que seja corrigido aqui. Aguentar a prova. Sim, porque a justiça não é minha. Não sou eu quem julgo. Eu não tenho esse poder. Vou continuar firme, perseverando na doutrina. Estou aqui lendo a Bíblia, estou estudando. A irmã brincou comigo se fosse antigamente. O que eles falou? Como que é? Né? E não levava desaforo para casa, aquelas coisas, né? Hoje em dia não. A gente realmente fica ali, suporta. Jesus Cristo disse: você vê uma face, depois vira a outra, né? Numa forma assim, simbólica, para que você não saia da igreja. Fique firme. Fique firme. A não ser que você mude de estado, de cidade, óbvio, né? Mas agora não. Eu não quero mais estar aqui, não gostei. A Tati, olha, insuportável. Para não bater nela, eu vou trocar de igreja. Eu sou meu. Muito. Olha. Então, até aqui, ó. Resumo de tudo que nós falamos até aqui. Não brigue. Alguma pergunta, minhas queridas? Alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Rutinha? Não, tá tudo certo? Vanessa? Marília, da outra Vanessa lá? A nossa nova amiga Marcelina. Minha irmã estava fazendo essa igreja aqui, eu me converti aqui com 13 anos. Eu aceitei o evangelho aqui, conhecia Jesus aqui, nessa igreja com 13 anos. Com 13 anos. Aqui era Madeira, na época, a igreja de Madeira.
Né, Marília? Então, assim, eu acredito que nós aceitamos Jesus e somos seres humanos, passamos por lutas, dificuldades nessa terra, porque o próprio Jesus, né, falou, no mundo tereis aflições, né? Mas ele nos alcançou e resgata cada dia. Sim. Nós vivemos um processo de transformação cada dia, passando por lutas, provações, desertos na nossa vida, e devemos olhar somente para Jesus, né? Porque eu congreguei numa parte da outra igreja, né? Mas eu sei que, assim, por circunstâncias da vida, eu precisei congregar na outra igreja. Não por problema, amo essa igreja, eu amo a Assembleia, porque tudo que eu aprendi da Bíblia, tudo que eu tenho, graças ao meu coração foi aqui, né? Eu aprendi aqui que Jesus, como a irmã falou, nós somos a igreja. Nós, aonde andamos, devemos ser luz para que as pessoas vejam em nós, né? Não adianta eu falar que sou evangélica, então eu não tenho amor, não tenho compaixão, nem cumprimento os irmãos. A Bíblia diz Faço milagre, né? Igual o bom samaritano caído lá, né? O ladrão bateu nele lá, caiu, ficou machucado na rua e passaram por largo. E nem cumprimentaram. Então, Deus não quer isso de nós. Ele quer. Então, eu estou aprendendo nessa manhã o quê? Devemos continuar, né? A doutrina verdadeira de Deus, Jesus. É o amor, é a compaixão, a misericórdia, a transformação de vida. Verdade. As pessoas olham para nós e vejam algo diferente. Não porque nós, eu uso saia, o cabelo não, porque eu tenho algo diferente em mim. Exatamente. Independente das minhas lutas, dos problemas que eu passo. Mas eu estou aprendendo aqui nessa manhã isso. A misericórdia, a compaixão, né, mãe? Isso mesmo. Porque não adianta. Aquele dia não é a igreja que vai nos salvar. É o julgamento do Senhor, a justiça dele. O número 3 ali, uma igreja relacional, diz assim: a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Vou perguntar: o que significa a palavra grega koinonia mencionada no texto em referência à igreja de Jerusalém? Comunhão. Também. Então agora vamos ali para o tópico 2. Eu fui no pedido. Tem que pedir, que é bom entender. É verdade, mas Não pode ficar saindo assim. da direita. A próxima vai para o cantinho do cantinho. Em cima do milho aí. Olha, nossa, essa amor, cadê o amor? Não vou fazer milho, feijão então. Então vamos lá, gente, já são 10 e 10. Vamos lá. Tópico 2 aqui. Uma igreja conservadora de estímulos cristãos. Vocês já sabem, eu vou direto aqui, Batismo, né? E o batismo por imersão. Depois eu vou mostrar uns vídeos para vocês de umas igrejas do meu maluquete e esquecemos de colocar ali. Vocês devem ter visto já isso. O batismo dentro de um balde. 200 pessoas assim, de joelhos, cada uma delas que o pastor lá, o dirigente manda, todas enfiam a cabeça no balde e saem batizadas. Mas só a cabeça? Só a cabeça. No balde. A imersão não é total? Pois não. 200 baldes, 200 pessoas lá, um salão enorme, e elas ali de joelho. A hora que dá um sinal, eles enfiam a cabeça, enfiam lá. A imersão deles enfia a cabeça e sai. Esse é o batismo deles. Essas igrejas, de tudo que nós estamos falando, é isso. Aí eles faziam naquele lá que falou assim, que me vai ser aniversário, daí tinha lá uma pocinha da água, eu falei, eu vou fazer aniversário aqui, né? Aí eles, mas eu estou envolvida, eu vou dar só. Daqui a pouco eles vão chegar. Tipo assim, nós batizamos, né? Se batizamos aqui, e daí quando a pessoa vai lá, digamos, para cristã, mesmo que
ele disse ao povo: arrependei-vos, porque vocês sabem ali no texto, estava todo mundo ali, né, e olhando e escutando. Imagina a pregação do homem, né? A gente prega o ano inteiro, ganha uma alma, ele, num sermão ganhou 3.000, né? Fraco ele, certo? Imagina a pregação do homem, cheio do Espírito Santo. Olha o poder dele. Mas antigamente não tinha muitas igrejas, então talvez. Mas não é a questão da igreja, é a questão da palavra. A palavra Não, mas não tinha muita palavra, não tinha uma igreja para ter palavra em cada esquina. Não, mas então, aí que está. Ele pregou, e eles entenderam. Vocês sabem ali que tinham 500 pessoas, cerca de 500 pessoas no cenáculo, quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Quantos ficaram? 120, 820, só de 500, 380 foi embora. Só 120 ficou ali para ouvir e realmente ser revestido de poder. E isso acontece aqui na nossa igreja. Você traz uma pessoa para visitar, a pessoa ouve a palavra, não vamos longe. O que é aquele versículo do semeador? E o semeador, que Deus saiu a pregar, né? Uma palavra caiu entre os pedregais, outras entre os espinhos, que daí sufoca. O que é isso? Eu estou aqui, gostei, aí me emocionei, que lindo, eu quero sentar Jesus, vou para frente, glória a Deus, aleluia, chora. Vai para casa, lá conta um problema com o esposo ou com o marido, enfim, vai para o trabalho, no trabalho tem alguém que, não, esse negócio de igreja não funciona, enfim, né? Então, a resposta ali, pergunta número 3, como o batismo era visto na igreja de Jerusalém? O batismo era ali, naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das, o quê? Pedido de Jesus. Ele pediu e ordenou. Tem que batizar. Então, o que acontece? Nós estamos aqui, aceitamos Jesus, ouvimos a palavra entra no coração, aceitamos a Cristo. Qual o próximo processo? Radical de batismo. A gente se batiza para poder fazer parte do corpo de Cristo daí. Poder participar da ceia, não é mesmo? Então, a resposta ali é isso, é batismo. Agora vamos para o outro, a ceia do Senhor. Aí, quando o pastor ali no momento da ceia diz, pode participar da ceia quem estiver bem, em comunhão com a igreja, quem já foi batizado, já desceu as águas, pode ser, eu estou visitando, eu sou lá da igreja, Jesus salva, cura, batiza e liberta, e vim aqui, eu posso tomar a ceia, né? Por quê? Eu vou olhar, peraí, você está em pecado, você não pode tomar a ceia. Deixa eu ver, você também não. Não. O que a palavra diz lá em 1 Coríntios 11, 28? Exatamente, examine-se, olha para dentro de si. Peraí, aquele dia Elisa, desculpa, eu não vou lá tomar ceia. Elisa, perdão. Achei lá, estava nervosa aquele dia e falei aquela palavra meio torpe, me perdoe, tudo bem? Tudo bem. Eu fiz de coração. Se ela perdoou de coração, daí é entre ela e Jeová, né? Mas a minha parte eu digo, tanto livre, eu posso. Já vamos chegar aqui nessa parte aqui, no número 2, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. Olha só como eles eram obedientes à palavra e perseveravam no partir do pão, etc. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Aí tem um cara aqui chamado Donald Gee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, presta atenção aqui o que ele diz, quando tomada corretamente, a ceia leva quem? A igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Então, o que aconteceu lá naquela passagem de Acã, que ele escondeu o quê? A capa, os objetos. Não pegue isso aqui. Não é porque eu não quero que você pegue, é porque eu estou falando para não pegar, porque isso aqui é maldito, é anátema. Ele obedeceu? Não. Pegou, escondeu debaixo da tenda. O que aconteceu?
foram para a guerra. Prevaleceram ou perderam? Perderam. Porque tinha pecado no arraial, na congregação. Então, uma igreja que está em pecado, você acha que a igreja vai prosperar? Pode vir por si, pode vir por aqui, querer erguer a igreja, não vai conseguir. Agora, se a igreja está aqui, presta atenção aqui, ó. Quando tomada corretamente a ceia, examine esse homem a si mesmo. Então, eu tenho que reconhecer, a Lúcia tem que reconhecer, a Vanessa tem que reconhecer, a Tati, todo mundo tem que reconhecer, examine-se a si mesmo. Vamos lá, né? Me consertei. Agora eu tomo a ceia em pecado. Além de fazer mal para si mesmo, imagine, tocar no corpo e no sangue de Cristo, que é puro, que é sagrado, em pecado, em dívida, no momento que você errou algo, toda a congregação vai perecer. Está escrito aqui, não é mesmo? Então, examine-se o homem a si mesmo. Tudo que você fez de errado, peça perdão. O Espírito Santo vai te dizer. Ele é carinhoso, é cavalheiro, é benigno, é manso, é humilde. Ele vai te dizer. Ele já te diz, não, filha, não faça, não é por aí. Filha, não é por aí. Oh, querida, não é por aí. Ele é amoroso, não é mesmo? E assim, a gente vê muitas igrejas por aí que o povo toma a Santa Ceia como se fosse um jantar com família, um chá assim, sabe? Para mim, assim, a Santa Ceia é uma coisa que ela me fortalece, ou como você falou, ou morro, porque aquele versículo tem diz ali, ó, porque muitos estão enfermos e doentes, né? Sim. Porque tomam individualmente. Então, hoje a gente vê a queda do homem, que toma ceia em prostituição, né? Verdade. Não só a última ceia, uma pessoa tomou ceia na hora do domingo lá, isso aqui me lembra o meu quentão que estava em casa na garrafa. Você entendeu? Então, tipo assim. Nós já vamos falar disso. Então, resumo desse tópico 2. Olha ali, ó. São os símbolos, né? Que são essenciais da ceia batismo. Vamos para o tópico 3, a igreja modelo. O que vocês entendem dessa imagem aqui? Coração. Olha o tópico 1, uma igreja reverente. Então, deixa eu adiantar um pouco aqui. Ele está em reverência ao Senhor. Muitos chegam na igreja. Vai que é nós agora. As irmãs estão lá dobrando o joelho, estão orando e tal. Aí eu chego, Tati, que bom que você veio e tal. Nossa, Verdade, é feio isso. não chega do lado do banco do ladinho. Não, chega do lado do banco e fica batendo. A gente está orando, pode chegar. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Então, a reverência é isso, você chegar dentro da casa do Senhor, dobrar o teu joelho, orar, 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 orar. Se você quer conversar com a irmã, você já coisa rápida. Irmã, a resposta daquele negócio, você vai, rapidão e tal. Não, depois a gente conversa, pronto. Reverência, reverência. E não existe mais hoje. As pessoas chegam, não dobram o joelho, já vão sentando no banco, já vão conversando, mascando chiclete e não sei o quê. Uma levantação para ir no banheiro, uma levantação para tomar água e, meu Deus do céu. Guarda o teu pé, é isso aí, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, é isso aí, né? O que aconteceu lá com Moisés? Deus falou para Moisés, né? O seu Moisés, ele disse, eu guardo teu pé, rapaz, limpa aí. Tua sandália veio lá de fora, cheia de pó, cheia de sujeira, de coisas ruins. Mas ele parece que não era shopping. Criança de ano, Ó, gente, eu tenho que passar uns vídeos para vocês, rapidão. Então, a igreja, ó, ela está cheia, mas cheia do quê? Do Espírito Santo. Uma igreja, olha lá, ó, acolhedora, já falamos bastante disso, né? Aqui, ó, não há acepção de pessoas. Ali tem japonês, tem índio, tem negro, africano, várias etnias. Não fazemos acepção de pessoas. Chega normalmente um bêbado com outro filho, já vi isso. Não vai atrapalhar a pregação, vamos para fora. Imagina, isso é errado. Aquela pessoa
mal cheiroso? Não, ele vai aceitar Cristo e depois você recebe um banho de loja, as vestes mais brancas que a alma. Não podemos fazer isso, não. Ir para a igreja adoradora, é adoradora, não é só a igreja que louva. O que acontece hoje? Vamos fazer uma vigília. O que é a vigília hoje? Louvor, bateria, e guitarra, não é isso? No meu tempo, a vigília era dobrar o joelho, orar, depois levantar, tinha o período da palavra, tinha o louvor, mas depois oração, joelho dobrado. Esta é a vigília. Muito bem, então resumo desse tópico, a igreja de Jerusalém nos ensina a vivermos como acolhedores e adoradores. Devemos fazer. Está na hora. Então, olha aí, escutem aqui. Não consegue me olhar no cara. Ele faz um olhar demoníaco. Isso é Espírito Santo. É um pastor que ele dá o Espírito de internet. Bom, se vocês olharem na internet, está cheio. Que nem eu falei dessa coisa global, essas coisas. Gente, vocês, pela palavra, ouviram Jesus dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aí quer enxergar? Enxerga. Você quer ser curado? Seja. Mestre, a minha filha está lá doente, está morta. Pode bater que ela não está morta. Está tudo certo. Mas eu não sou digno de ser dentro da minha casa. Imagine. Não está tudo resolvido. Jesus Cristo não precisa de teatro que a gente vê, se vocês veem no YouTube, tem ali, aqueles pastores fazendo aquela cirurgia, e faz uma sangueira, e não sei o que, nem sai com o câncer na mão. E o engraçado é que o câncer dessas pessoas são só em mulheres e ainda na barriga. Nunca vi ter câncer no seio, porque daí ele ia pegar mal e ele tocar na mulher, né? Então você vê que coisa. Jesus Cristo não precisa nada disso, de forma nenhuma. Benigno, manso, santo, humilde. É a palavra que confronta. O que vocês estão fazendo aqui todos os domingos é bênção. Deus tem se alegrado. Fiquem firmes. Aquelas outras que não estão vindo, chame de ladinho com carinho, né? Domingo que vem, hoje nem deu tempo. Eu vou entregar uma lembrancinha para vocês aí. Quero parabenizar as aniversariantes de janeiro até junho. Deus abençoe você. Quem fez aniversário nesse período? Levante a mão aí. Deus abençoe vocês poderosamente. Vocês vão ter uma criança que O meu é quarta-feira, tá, irmãs? Meu número é 37. Tá? Se você quer ver amanhã, se quer então orando com gentileza. Orando com gentileza. Viu, meninas? Aqui então. Que vieram pela primeira vez, né? Tudo bem? Gostaram? Deus abençoe vocês. Voltem sempre. Alguma pergunta até aqui? Rosana, eu queria, quando eu fui pregar em Patins, na Assembleia de Deus, nossa Assembleia de Deus, tá? Não é outra. Então, chegou um mendigo, Deus pegava e colocava na porta da igreja, colocava uma cadeira, e ele ficou lá fora assistindo o culto, sentado na nossa igreja, Assembleia de Deus, no Patoré, ficava lá. Então, aquela parte que você falou de nós sermos acolhedores, quando eu falei que muitas
louva a Deus, o Pai, o Espírito, a família é uma bênção. Uma outra coisa interessante que eu preciso falar para vocês, a igreja eu ia contar até um testemunho do que aconteceu lá em Xangri-Lá, mas acho que não vai dar tempo, do trabalho que nós fazíamos de assistência social lá. Uma outra oportunidade, um ponto bem bacana. Não era só entregar a cesta básica ou dar dinheiro, não. A pessoa ia lá, fazia um cadastro e, em contrapartida, já tinha um cadastro aqui da irmã Miriam, por exemplo, uma diarista, precisando de um homem que corta grama, precisando de um homem que limpa em casa. Então eu tinha um cadastro de todas as irmãs, e daí chegava lá a irmã Luísa, né, que é o marido desempregado, não é crente, toda aquela situação, né? O que eu fazia? Você acha que nós dávamos dinheiro, pagávamos a água, pagávamos? Não, fazíamos isso. Irmã, então faz um cadastrinho aqui. A gente ia lá, visitava, sondava, tudo certinho. Então tá bom. Irmã Miriam, então já tem uma solução do seu problema. Está aqui a diarista, está aqui o esposo vai cortar grama, está aqui o filho vai pintar a casa, está aqui, ó. Em contrapartida, o que você ia pagar para ela? Pagamos os remédios, pagamos a água, pagamos a luz, pagamos tudo. E em contrapartida, evangelizar, moço. É um trabalho, eu resumi bastante para vocês. E a igreja tem esse trabalho de ser de assistência social. A igreja tem. Porque a igreja tira da rua o pedófilo, o bêbado, o traficante, a prostituta, a igreja tira. E o que o governo iria gastar com essas pessoas, a igreja já fez isso. E além do que, é mais uma alma para Cristo. Amém, igreja? Tudo certo? Gostaram da aula? Gostaram desse sistema? Então, amém. Então, vocês estão liberadas? Nós vamos fazer ainda